Olá, quinto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem juntamente com a família. Hoje a nossa disciplina é Geografia. Então peguem o livro, o caderno, lápis para fazer as anotações, tá bom? Vamos lá então. Centro Educacional Sonho Dourado é a nossa querida escola. Geografia, nossa disciplina, como falei. Eu sou a professora Cleia. Esta aula é direcionada aos alunos do quinto ano. E este assunto encontra-se no nosso livro, na página 329 a 334, tá bom? E nós vamos rever o que já estudamos neste módulo, tá bom? Então, nós vamos dar uma olhada com calma. Nós começamos com o módulo 4, no capítulo 4, neste módulo, não é? Módulo 2, começamos no capítulo 4 do nosso livro. E o nosso assunto do capítulo 4 foi o povo brasileiro. Então, nós estudamos bastante sobre o povo brasileiro, não é? Esta página, tá? Nós temos aí a mistura, não é? Do nosso povo brasileiro. Nós vimos aí como se formou o povo brasileiro, a parte dos colonizadores, também os povos africanos. Nós falamos um pouco sobre os quilombos e quilombolas, outros povos indígenas, não é? Nós estudamos no capítulo 5 sobre o crescimento da população brasileira, não é? Como se deu o crescimento desordenado da população brasileira, que foram para as grandes cidades, não é? E que as cidades não estavam preparadas para receber esse número grande de pessoas. Nós vimos o crescimento da população brasileira, crescimento natural da população brasileira, a população total do Brasil também nós estudamos. Estudamos também sobre a população urbana e a população rural do Brasil, como se deve fazer a contagem, né, da população urbana juntamente com a população rural de um município. Crescimento da população urbana no Brasil também. Crescimento desordenado das grandes cidades, como falamos. E nós estudamos também sobre a distribuição da população brasileira, não é? O território brasileiro e sua ocupação, como se deu essa ocupação do território brasileiro. A distribuição atual da população pelo território também nós estudamos. Nós vimos aí os mapas, não é? Estudamos também os mapas nos dando um norte, o deslocamento de pessoas também através do mapa, tá? Nós estudamos também grupos de idade da população brasileira, certo? Então, nós vimos aqui grupos de idade da população brasileira, que é dividido aí em 3 grupos, na verdade. Distribuição da população brasileira por faixa etária, né? Nós vimos aí o grupo dos idosos, crianças, jovens e o grupo dos adultos. As necessidades da população também nós vimos. E hoje nós iremos estudar, relembrar um pouco de todos esses assuntos, tá bom? Vamos lá então, revendo o que estudamos. Vamos para a página 329 do nosso livro. Estudamos como a população brasileira está dividida em faixas etárias. Vamos relembrar? Então, podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária de seus habitantes, classificando-a em grupos de idade, crianças e jovens, grupos crianças e jovens, adultos e idosos, não é? Então, nós vimos aí esses 3 grupos. Cada faixa etária da população apresenta necessidades
que precisam ser priorizadas. Então, cada grupo, esses 3 grupos do nosso país, que ele é dividido, não é, por faixa etária, então cada faixa etária apresenta necessidades que deverão ser priorizadas. Entre os idosos, são necessários mais investimentos na área da saúde, a garantia da aposentadoria e a ampliação das opções de lazer. Então, é importante que o governo se preocupe, né, com esse grupo, que é o grupo de idosos, porque eles necessitam de investimento na área da saúde principalmente. Também tem que haver a preocupação com a aposentadoria e também opções de lazer para esse grupo. Entre as crianças e jovens também há uma preocupação. Devem ser priorizados os investimentos em educação e saúde. E também deve ser incentivada a abertura de vagas de emprego para jovens entre 14 e 18 anos. Então, há uma preocupação do governo, pelo menos deveria, né, haver uma preocupação do governo com a faixa etária de crianças e jovens, que também precisa de investimentos na área da saúde e educação. Já entre os adultos, que é um dos nossos grupos por faixa etária, é importante que o poder público faça investimento em programas que ampliem a oferta de empregos, além de destinar recursos para as áreas da saúde e da habitação. Então, é nesse grupo de adultos que é importante que o governo faça investimentos em programas que ampliem a oferta de empregos, principalmente, não é? E recursos na área da saúde também deveria ter uma preocupação com a habitação. Agora nós vamos ampliar saberes, tá? Que também está no nosso livro, na página 330. Você conheceu um pouco sobre a formação, o crescimento, a distribuição e a classificação por faixa etária da nossa população brasileira. Origem do povo brasileiro. Como é que se deu a origem do povo brasileiro? Então, vamos ver. A população brasileira se formou com a junção dos povos indígenas que viviam no que hoje é o nosso território e dos imigrantes de diversas partes do mundo que vieram para o Brasil ao longo da nossa história. Nós já sabemos da forma que se deu, né, a junção dos povos, a junção que formou o nosso povo brasileiro. Os indígenas, juntamente com os imigrantes que vieram de diversas partes do mundo, vieram para o Brasil. E aí compõe a nossa história. Você pode conhecer um pouco mais da cultura dos indígenas brasileiros acessando o site Povos Indígenas no Brasil Mirim. Então lá você vai, eu já pesquisei, lá tem muita coisa sobre os povos indígenas, então tá aí o endereço do site para você fazer uma leitura, uma pesquisa sobre os nossos indígenas, os povos indígenas. De olho na cultura afro, também nós vimos um pouco, não é? Os povos africanos foram trazidos para o Brasil e forçados ao trabalho escravo. Seus hábitos e costumes contribuíram para a riqueza da cultura brasileira. Também nós sabemos como, de que forma aconteceu. Comparando valores também. Já imaginou se o Brasil fosse uma aldeia que, em vez de 190 milhões de habitantes, tivesse apenas 100 moradores? Quantos desses 100 moradores seriam adultos? E quantos seriam crianças? Não é? Então, nós temos uma resposta. O total da população brasileira mencionada neste capítulo, neste módulo
do nosso livro refere-se aos dados do Censo Demográfico de 2010, que apresentou 190.755.799 habitantes em nosso território, tá? Mais atividades. Agora nós vamos ver algumas atividades que tem ainda no nosso livro, encerrando aí esse capítulo, não é? Então, nós temos aí na página 331, mais atividades. Aí, como foi que eu preparei para vocês? Eu fiz as perguntinhas, não é? E coloquei as respostas, tá bom? Não foi no diagrama, tá? Então, as respostas estão de vermelho. Primeiro, preencha os diagramas com as palavras que correspondem às frases abaixo. Então, nós colocamos aqui a letra A. Foram escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café e na exploração de recursos minerais. Quem foram esses povos? Foram os africanos, não é? Foram os africanos que trabalharam nas lavouras de cana-de-açúcar e também e de café e na exploração de recursos minerais. Então, foram os africanos, tá? B. Locais de refúgio procurados pelos africanos escravizados. Quem eram eles? Os quilombos. Também nós falamos sobre os quilombos neste módulo. Letra C. Brasileiros descendentes de africanos escravizados que atualmente vivem nos quilombos. São os quilombos, são os quilombolas, não é? Brasileiros descendentes de africanos, tá? Fique bem claro. Que atualmente, escravizados, que atualmente vivem nos quilombos, são os quilombolas. Letra D. Principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Quem foram esses principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro? Foram os portugueses. Nós sabemos que vieram, não é, os portugueses para o nosso Brasil e aí houve a participação deles na formação do povo brasileiro. É importante nós não esquecermos, que faz parte da nossa história, não é? Letra E. Uma das atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores portugueses no início de sua ocupação das terras brasileiras. Qual foi esse tipo de atividade econômica? Foi a agricultura. Então, uma das atividades econômicas desenvolvida pelos colonizadores portugueses no início da ocupação das terras brasileiras foi a agricultura. Não podemos esquecer também. Letra F. Pessoas de outros países que chegaram ao Brasil, principalmente a partir do século XVIII. Atualmente chegaram ao menor número em nosso país. Quem foram? Foram os imigrantes, não é? Foram os imigrantes. Então, é importante a gente saber para não esquecermos que tudo isso que nós vimos faz parte, que nós estudamos, faz parte da nossa história, não é, gente? Da história do povo brasileiro. Faz parte dessa mistura, não é? Dessa junção de povos que formou aí o nosso povo brasileiro. Nós fazemos parte dessa mistura, desta junção. E nós temos também letra G, povos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Então, povos que já habitavam. Quais foram esses povos que habitavam já o nosso Brasil antes dos colonizadores portugueses chegarem?
já havia aí os habitantes. Quem eram? Eram os indígenas, não é? Nosso povo indígena já habitavam o Brasil antes que os colonizadores portugueses chegaram, e nós já sabemos que foi no ano de 1500, tá? Então, nós fizemos o resumo do que nós estudamos, que o quinto ano já sabe, não é? E foi a nossa aula de hoje. Esta foi a nossa aula de hoje de geografia, um resumo do que nós vimos. Espero que vocês tenham entendido, vocês entenderam com certeza, e fazem as atividades de fixação que está indo para casa e também as atividades no livro, pois a página que a professora acabou de explicar é a 331, como falei, e vocês também deverão realizar as atividades na página 332, 333, tá? E a página 334. E assim termina este capítulo do livro nesse segundo módulo, tá bom? Então, meus amores, esta foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!